No dia 16 de fevereiro de 2023, nós realizamos aqui no município de Caxias do Sul um evento sobre o mercado de carbono. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco participando deste assunto que tem prevalecido nos nossos dias atuais. Estiveram conosco representação da Igreja Católica, representação de diversas entidades de produtores rurais, agrícola e agropecuária, prefeitos, vereadores, secretários da Agricultura e do Meio Ambiente e representantes de comissões de câmaras de vereadores do nosso município e de outros municípios também. Também estiveram participando assessores parlamentares e dentre as assessorias que participaram, esteve conosco a assessoria do deputado federal Ubiratã Sanderson. E eu quero fazer uma apresentação do que nós estamos seguindo fazendo a partir desta interação e do pedido que nós fizemos para todos os parlamentares brasileiros, mas que até este momento somente o deputado federal Ubiratã Sanderson nos recebeu para conversarmos sobre o assunto e darmos encaminhamentos a partir do que foi levantado aqui em Caxias do Sul. Então, neste sábado, dia 4 de março de 2023, nós nos reunimos com o deputado federal Sanderson e conversamos sobre a sequência do que nós precisamos fazer para que nós possamos levantar os reais motivos que levaram a esse assunto até hoje, os riscos do que não está sendo mensurado pela imensa maioria das pessoas que está interagindo com este assunto e principalmente para que após a compreensão do que está em risco, do que está em jogo, todos possam tomar a decisão sobre o que farão para as suas vidas e para a nossa vida de uma forma geral. Porque este assunto está diretamente relacionado às nossas vidas, ao nosso futuro e especialmente ao futuro do abastecimento de alimentos. A origem do tema mercado de carbono, ela se dá supostamente pelo aquecimento global. E este suposto aquecimento global está sendo dito que ele é originário da atividade humana. Está sendo dito que nós, as nossas atividades como seres humanos, somos os responsáveis pelos elementos que levam ao aquecimento global e as tais mudanças climáticas, que é o último termo que vem sendo usado neste assunto nos últimos tempos. Esse assunto já perpassa a nossa vida no mínimo há 40 anos, mas nos últimos 10 anos ele tem tomado força, tanto no Brasil quanto fora dele. O alvo deste suposto aquecimento global é a produção de alimentos, o alvo central, a produção de alimentos agrícola e agropecuária. E é por causa disso, é em função disso, que todos nós precisamos nos atentar para este tema. Nós precisamos entender alguns elementos-chave deste assunto. É importante, por exemplo, nós compreendermos por que é que a atividade humana é que está sendo responsabilizada por este suposto aquecimento global e essas supostas mudanças climáticas. Outro item e elemento que é muito importante de nós ficarmos atentos é por que é que o Brasil, sendo um dos países que menos polui, de acordo com os dados dos próprios proponentes do tema, é um dos alvos centrais da suposta emissão de fenômenos ou de elementos que levam para este suposto desastre. Estes são os elementos que nós precisamos levar em consideração.
O que está em risco neste momento é o futuro da raça humana, é o futuro do abastecimento de alimentos. O que está em jogo é o patrimônio que nós temos no nosso país. O atrativo central disso tudo são os recursos que nós temos e especialmente a Amazônia, que está situada no nosso país. Então é importante que o povo brasileiro, antes de acreditar que vai ganhar dinheiro com as suas áreas de floresta, de terra, com seus recursos, prestem atenção no que está sendo levantado, discutido e proposto. Se a atividade humana é o que está sendo responsável por isso tudo, nós precisamos prestar atenção por que é que somos nós os responsáveis por isso tudo. O que é que se pretende com todo esse movimento? E então, nós queremos dizer nesse momento que a partir da conversa com o deputado federal, o Biratã Sanderson, nos próximos dias nós faremos diversas outras ações para discussão, para debate, para apresentação do contraponto a tudo que vem sendo falado até esse momento. Então é muito importante que os produtores rurais, que os agropecuaristas, que todas as pessoas no nosso país que não se deixam levar por situações que num primeiro momento sejam apresentadas com um pacote, com uma casca, e ali na frente, quando forem descascadas, o que será apresentado será completamente o oposto daquilo que foi vendido. É importante que nós estejamos atentos, porque depois que nós entrarmos nisso, provavelmente a saída não será mais possível. Eu peço para que todos prestem atenção no que está acontecendo na Holanda, no Sri Lanka, no Canadá, na Alemanha, no Reino Unido, em toda a Europa. E prestem atenção porque é que o Brasil é o alvo nesse momento. Quero que as pessoas prestem atenção em qual é a origem deste tema todo. Porque é que nos últimos tempos tudo que é relacionado, especialmente à produção de alimentos, está tendo tanta dificuldade na legislação trabalhista, na legislação ambiental e em diversos outros elementos jurídicos. É importante que nós prestemos atenção. Se algumas pessoas estão falando tanto em fome, tanto em dificuldade de abastecimento de alimentos, por que é que tudo que está sendo proposto leva à redução da produção de alimentos e principalmente a troca de alimentos? Por que é que está sendo proposto tantos alimentos industrializados em detrimento de alimentos naturais, produzidos por mim, por ti, por todos nós? O que se pretende com isso tudo? Por que em paralelo a esta troca da matriz alimentar está sendo sempre proposto uma nova matriz medicamentosa, uma nova matriz de tratamento? É importantíssimo que todos nós prestemos atenção nisso. Nós, os brasileiros, estamos a um passo de decidir o que será feito da nossa vida e da vida do mundo todo daqui por diante. O abastecimento de alimentos no Brasil e no mundo depende muito da produção de alimentos no Rio Grande do Sul e em diversos outros estados do nosso país. Então, meus irmãos gaúchos e meus irmãos brasileiros, vamos juntos entender este assunto, compreender o que está atrás do tema, qual é a agenda que está sendo proposta e o que é que cada um de nós brasileiros pode fazer por nós e pelo mundo todo.
Deputado Sanderson, obrigada por ter encaminhado conosco os assuntos. Acompanhem por aqui. Nos próximos dias, nós apresentaremos o que nós faremos pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo todo, para que nós não sejamos alvo da projeção feita pela ministra do Meio Ambiente na recente COP27. Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja e que Ele faça que cada gaúcho e cada brasileiro tome partido da sua vida e ajudemos o nosso país a não entrar na armadilha que boa parte do mundo já entrou. Que Ele nos abençoe.